paz. Para a nossa devocional de esperança e vida de hoje, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, em seu 7º capítulo, onde nós vamos ler os versículos 9 e 10. Atos, capítulo 7, versículos 9 e 10, dizem assim: Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Até aqui, meus irmãos. Esse episódio na vida de José aconteceu ainda quando ele era muito jovem, em torno dos seus 17 anos. E nós podemos ter uma base por isso através do capítulo 37 do livro de Gênesis. Então você pode ler a história completa de José com mais calma ali, a partir do capítulo 35 aqui de Gênesis, enfim. José, ele era filho de Jacó, um dos 12 filhos que Jacó tinha. E ele ganhou um presente do seu pai, uma túnica toda colorida, e essa prenda, esse presente que lhe foi dado, acabou despertando muitos ciúmes nos seus irmãos, conforme o relato bíblico, e também inveja. E eles passaram então a tramar contra a vida do seu próprio irmão, até chegado o momento em que eles o venderam. Venderam José e José acabou parando no Egito. E ao olharmos um pouco mais de perto a história do jovem José, nós vemos que, independente dele ser ainda muito jovem, ele não se deixou abater pelas tribulações e perseguições da sua vida. Lembrando aqui, a grosso modo, que esse menino que foi vendido pelos seus irmãos, ele foi então colocado como um dos servos na casa de Faraó. E como ele fazia tudo como para o Senhor e fazia tudo de modo muito excelente, aonde ele colocava a sua mão as coisas prosperavam e abençoavam, Faraó, que não era bobo nem nada, percebendo isso, então o colocou como encarregado de todas as coisas por ali. Mas ele não só chamou a atenção do Faraó, ele chamou a atenção também da sua senhora, porque José era um jovem formoso e essa senhora tentou seduzir José. E lembrando mais uma vez, ainda muito jovem, ele não se deixou dominar por falsas paixões e ele também não se rendeu às tentações. Imagine você que essa senhora provavelmente o tentasse por diversas vezes, até o momento em que ela inventou uma mentira, simplesmente porque queria acabar também com a vida de José, que não havia cedido aos seus jogos de seduções. Então, José é lançado numa prisão. E mais uma vez, mesmo ainda sendo jovem, ele não deixou o seu coração se abater, ele permaneceu fiel ao Senhor. Tanto que ele também fazia as coisas ali no cárcere com excelência e como para o Senhor. Até o momento em que ele foi deixado, mesmo sendo preso, como responsável por todo aquele presídio, por todo aquele lugar onde ele estava. E ali apareceu um senhor, 2 senhores na verdade, ele interpretou os seus sonhos, mas um deles, o copeiro-chefe, que havia prometido que se lembraria dele, também se esqueceu de José. E José, ainda assim, não se abateu, ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo sendo jovem. Queridos, ao final de 2 anos, quando o faraó teve uma situação, aquele copeiro-chefe acabou se lembrando de José, que o ajudara interpretando um dos seus sonhos. E José, então, saindo da prisão, ele interpretou o sonho de Faraó e também teve sabedoria e também teve o favor de Faraó e foi posto como governador do Egito. Queridos, tudo na vida de José teve propósito. Todos os momentos. Mas o mais importante do que o propósito das coisas, mais importante do que o fato de José, mesmo sendo jovem, tendo resistido às tentações, tendo resistido os dias maus, é o fato de que Deus era com ele. Nós lemos aqui, mas Deus estava com ele. E é o fato de Deus estar com José
que fazia com que esse jovem fosse liberto de todas as suas tribulações, de todas as suas inseguranças, ansiedades e até mesmo das suas pretensões e orgulhos pessoais. José se tornou o homem que foi, porque ele também aprendeu a permanecer com o Senhor. O Deus Emanuel que permaneceu com ele. Que eu e você tenhamos também essa humilde disposição de conhecermos a Deus e de reconhecermos a Deus, mesmo em meio às nossas tribulações, nos fortalecendo, nos ajudando a permanecer. E que mesmo diante das mais insistentes tentações e das mais insistentes circunstâncias onde somos tentados a muitas vezes murmurar contra o Senhor, onde somos tentados muitas vezes a deixar as coisas do Senhor, a fazer as coisas de qualquer maneira, que eu e você tenhamos essa disposição de reconhecer que Deus é conosco e de resistirmos ao dia mau, de resistirmos às nossas tentações, porque vale a pena permanecer fiel ao Senhor. É Ele quem livra a minha e a sua vida de todas as nossas tribulações. É Ele quem nos concede favor em todas as circunstâncias. E é Ele quem, independente do lugar que nós estamos, se é num palácio ou num presídio, permanece conosco até a consumação dos séculos, como Ele prometeu, para que o seu nome seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Que você e todos em sua casa tenham um lindo dia andando com o Senhor e, acima de tudo, permanecendo com o Senhor, assim como Ele permanece com você. Um grande abraço e até a próxima.